Oi, meus amores! Eu tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma série que fez o maior sucesso e foi anunciada a segunda temporada aí. A gente vai falar um pouquinho dessa história que vai rolar na segunda temporada. Eu estou falando de Monster, a série da Netflix. Ano passado aí nos mostrou a história de Dahmer, um canibal americano, e foi o maior sucesso. Todo mundo só falava dessa série na época. E agora, recentemente, a Netflix anunciou que a segunda temporada vai tratar sobre um dos casos mais notórios dos Estados Unidos na década de 80, que é dos irmãos Menendez. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse caso. Eu vou falar pra vocês o que sucedeu nesse caso, como aconteceu, ver o que nos espera dessa história aí pra segunda temporada de Monstros. Uma série antológica da Netflix. O que seria uma série antológica? Cada temporada vai falar de um caso, um assunto. O criador dessa série é o Ryan Murphy, que ele já é conhecido aí por fazer séries deste estilo, né? Como a mais famosa dele, American Horror Story. Então, cada temporada vai falar de um assunto. Uma vai falar aí dos irmãos Menendez, assassino dos pais. E antes de começar o caso em si, vamos dar uma introdução aqui de quem são essas pessoas, quem foram esses irmãos Menendez. Filhos de José e Maria Key Menendez, Lyle e Eric Menendez cresceram em bairros ricos e classe alta dos Estados Unidos. Bom, gente, o Lyle e o Eric eram filhos aí de José Menendez, que era um dos magnatas da época lá de Los Angeles, porque eles moravam ali em Beverly Hills, então eles moravam na sociedade, na alta sociedade ali de Hollywood, né? E o José Menendez, ele era um imigrante que foi lá nos anos passados para Hollywood para tentar uma carreira nos negócios e foi muito bem sucedido. Crescendo em muito pouco tempo, ele virou um dos magnatas de Hollywood. Assim, gente, Hollywood ali, né? Aquela esfera ali, aquela bolha de Hollywood, a gente sabe que as pessoas que têm relevância, né? Elas podem tudo, né? Entre aspas, entre várias aspas. Eles podem tudo, então eles não pensam em nada. Eles querem curtir a vida e meter o louco. E o Eric e o Lyle, eles eram os filhinhos de papai, filhinhos ali dos maiores magnatas da época. Então eles tinham tudo que eles queriam a qualquer momento. Faziam parte ali da nata, né, de Beverly Hills, de Hollywood. Devido a isso, quando o crime aconteceu, chocou muito o país por estar inserido ali nesse meio. Como eu falei no início do vídeo, o crime ocorreu ali no final dos anos 80, mais especificamente em 1989. Em 20 de agosto de 1989, quando Lyle tinha 21 anos e Eric 18, na noite daquele dia, Lyle ligou desesperado para a polícia dizendo que seus pais foram assassinados. Enquanto seu irmão chorava ao telefone, Eric podia ser ouvido gritando no fundo da linha. Na noite do dia 20 de agosto de 1989, aquela noite fatídica, né? Eric e Lyle chegaram em casa e encontraram os pais mortos. E foi um assassinato muito brutal, uma cena muito horrenda, onde haviam sido assassinados com 15 tiros de espingarda. Então, assim, foram tiros na cabeça, no rosto, né? Pelo corpo inteiro. Então eles estavam ali na sala de televisão, sentados assistindo TV, quando chegou o assassino e começou a dar tiros de espingarda. E pra quem não sabe, gente, espingarda, dependendo do modelo, ela é muito potente. Um tiro sequer, dependendo, já acaba com a pessoa. A cena é muito sangrenta, sangue por toda a sala, os corpos ficaram praticamente irreconhecíveis, né, devido aos tiros no rosto, atrás, na cabeça. Foi um assassinato muito brutal e ali já podíamos ver que era algo que tinha sido premeditado. Era algo, uma cena que parecia ter sido já pensada ou então, de certa forma, de ódio contra aquelas duas pessoas, devido à forma em que os corpos foram encontrados. E logo após o Lyle ter ligado para a polícia, minutos depois a polícia chega na cena do crime e se depara com aquela cena horrenda. Em um momento inicial, os policiais notaram que nada tinha sido roubado da casa e que não havia sinais de arrombamento. Ainda na cena do crime, as autoridades interrogaram os irmãos e perceberam que durante todo o tempo que conversaram, Lyle se mantinha calmo e Eric se demonstrava transtornado, chorando muito. Nessa conversa, contaram sobre seu dia, sobre o momento em que encontraram os pais, já mortos na sala da mansão. Como Lyle ligou para a polícia, falando que tinha encontrado os pais mortos, a polícia foi de imediato. Chegando lá, os dois estavam presentes na cena do crime e aí já começou um interrogatório da polícia com eles ali, né, na própria cena do crime, identificar para tentar saber o que tinha ocorrido, como é que eles tinham encontrado. Lyle e Eric relataram que saíram para assistir um filme.
Os irmãos alegaram terem voltado para casa antes de jantar, para pegar a identidade falsa de Eric, para que o mais novo pudesse consumir bebidas alcoólicas no estabelecimento escolhido. Foi nesse momento em que, segundo eles, encontraram seus pais mortos em casa e ligaram imediatamente para a polícia. Nós já vemos aí, né, gente, que os irmãos tinham saído para poder ir ao cinema e aí, imprevistos, retornaram antes do esperado para buscar uma identidade falsa. E já vemos que os irmãos já tinham começado aquela coisa, né, da fase da rebeldia, já estavam ali se metendo com algumas coisas erradas, né? Que nós vamos ver mais pra frente aí que com o tempo eles começaram a se envolver com várias coisas erradas. Tava a ver sinais aí dessa fase, né, conturbada desses meninos. Após o crime, os dois receberam a apólice de seguro do pai no valor de 650 mil euros, dinheiro cujo eles começaram a gastar desenfreadamente. E chegamos num ponto onde levou a crer muito que os garotos, né, o Eric e o Lyle, fossem realmente os assassinos dos pais. Porque até então, a polícia tinha começado a investigar o caso, tentaram achar pistas de que algum outro assassino tem entrado na casa e o porquê de alguma outra pessoa ter tido essa barbaridade. Só que eles já tinham ali, né, meio que uma pulga na orelha para com os meninos. Não descartaram a possibilidade deles, dos dois, também serem, né, os assassinos. Só que depois que os pais deles morreram, eles acabaram recebendo essa pólice de seguro num valor muito alto, para a época, né, era muito alto, e eles começaram a gastar desenfreadamente. Então compraram carros de luxo, compraram estabelecimentos, saíram gastando adoidado, e isso aí atiçou a polícia e falou, gente, algo de errado está acontecendo, porque acabaram de perder os pais, era para estar naquela fase de luto, e aí eles aproveitaram para receber, né, pegar esse dinheiro que receberam e começaram a gastar e viver uma vida muito de ostentação. O que isso atiçou muito aí a atenção da polícia para com eles e levaram eles a serem as principais suspeitas de terem cometido esse assassinato. Com esse comportamento, a polícia passou a questionar a participação dos irmãos no crime. No entanto, todas as provas eram circunstanciais. O clima mudou quando os investigadores se depararam com o registro de compra de 2 espingardas calibre 12 em nome de um amigo de Lyle em agosto de 1989. No entanto, uma vendedora da loja testemunhou que Eric usou a identidade falsa do rapaz na hora da compra. E aqui já começavam a surgir provas contra o Eric e o Lyle. O Eric também chegou a comentar com o seu psicólogo sobre o crime, meio que confessando de certa forma. O que acabou, depois de um tempo, esse psicólogo dele levar essas informações para a polícia, a confirmar que os meninos sim tinham realmente cometido o crime, matado os pais, com a ligação entre o assassinato e os irmãos confirmadas, né, devido às provas e tudo mais que veio surgindo depois disto. O Lyle foi preso em março de 1990. 3 dias depois, o Eric, ele confessou e também foi levado preso na mesma prisão onde o Lyle estava. Esse julgamento, ele foi um julgamento que, na época, foi televisionado, né? Porque o caso tinha muita notoriedade, tinha ganhado muita notoriedade no país. Então ele foi televisionado e todo o julgamento, ambos os irmãos, né? Tanto o Lyle quanto o Eric, eles se alegaram inocentes, tá? Muito controverso, né? Apesar do Eric já ter se declarado culpado, né? E logo depois foram se declarar inocentes. Os principais fatores que eles levaram em conta para se inocentarem foi a questão do abuso, que eles sofriam abusos tanto físicos, psicológicos e sexuais por parte do pai e da mãe. Essa foi uma das pautas que eles, né, se agarraram fortíssimos durante o julgamento. Por vários meses de julgamento correndo. No dia do veredito, acabou que ambas as partes do júri, o júri ficou dividido ali. O país em si, na época, ficou muito dividido entre achar eles inocentes ou culpados. No dia do veredito, acabou que não conseguiram ali entrar em um consenso, ambas as partes do júri, e o julgamento foi postergado. Levaram para um outro julgamento. E aí, nesse segundo julgamento, já com essa questão do abuso estar bem mais enfraquecida, e aí acabaram sendo condenados. Eles foram condenados, tanto Eric quanto Lyle. Eles estavam... Até então a promotoria queria, né, levar uma pena de morte para o julgamento, só que no final conseguiram aí a prisão perpétua. Durante o julgamento, a promotoria alegava de que os irmãos tinham matado os pais por causa da herança de 14 milhões de dólares, né, que eles
ganhariam com a morte dos pais, porque eles só receberiam esse valor total se ambos morressem juntos, né? Se o pai e a mãe morressem juntos, que aí eles receberiam o valor de 14 milhões. Caso só um deles morresse, parte ficaria, né, para um dos pais e a outra parte seria redistribuída para os dois irmãos. Eles levaram muito essa questão para o tribunal, o que ajudou bastante na condenação dos dois. A defensoria dos dois alegaram que nunca foi questão de dinheiro, mas sim a questão de que eles não aguentavam mais sofrer os tal abusos, né, que eles estavam sofrendo dos pais. E eles chegaram a cometer o crime como autodefesa. E os irmãos Menendez foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade condicional. E este foi o caso que vai inspirar a segunda temporada de Monster, a série da Netflix. Estou bastante curioso para saber como é que vai ser o desenrolar dessa história aí, como vai ser adaptada para essa série. Me conta aqui o que vocês acharam desse caso. Vocês estão ansiosos para essa temporada também, como eu estou. Eu amei a primeira temporada de Monster, né? Dahmer foi um sucesso estrondoso e eu creio que essa segunda também vai ser, viu, gente? Porque esse caso ele foi muito repercutido na época. E ele ganhou muita notoriedade recentemente por causa lá da rede vizinha, né? Então, ele tá fazendo muito sucesso lá. A série está programada para ser lançada a segunda temporada em 2024, tá? Então aí está na fase de produção. E eu estou ansioso. Não saíram divulgando nada, gente. A história sempre tem uma adaptação, porém nunca é a mesma coisa. Eles sempre vão acrescentar ou retirar algumas coisas, né? Até porque para poder dissertar a história ao longo de 9 ou 8 episódios, né? Tem que adicionar algumas coisas também. E também pode ser que eles mudem alguma coisa aí no contexto dessa história. Claro, mantendo a base dela. Me diz aí o que vocês acharam, tá? Aproveita, já deixa o like, curta, comenta, compartilha, faz todo aquele ritual que ajuda bastante o canal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima, tá? Eu vou, mas eu volto. Um beijo e até mais.